Ora, 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 Karina, ora, ora. tudo bom? Tudo bom, Pati? Como é que tá o Tudo som? Tá ouvindo direitinho? perfeitamente, perfeitamente. Certo. Eu vou Então, aumentar aqui um pouquinho o meu, só um minutinho. hum, aumenta aí. Pronto. Ah, que legal. Seja Agora eu tô te bem-vinda, ouvindo Karina, melhor. seja bem-vinda. Vou te explicar um pouquinho como vamos trabalhar hoje, não é? Esse é o Sim. Fonte de Luz em Trancoso, fica em Trancoso, e é uma casa muito querida, muito carinhosa, e nós trabalhamos com a doutrina espírita, né? Divulgando a palavra, divulgando a boa nova, com os trabalhos de passe magnético, de sopão fraterno, atendimento fraterno, enfim, mediúnica e outros trabalhos, né, de estudo. Só que agora, como todos estamos em casa, nós continuamos, seguimos com a nossa doutrinária online, que foi a grande saída para o momento, não é? Às quartas-feiras, Sim. nós também, às 9 da manhã, nesse canal, nós temos o nosso Evangelho no Lar, que ele é mais curtinho, mas é o evangelho que a gente faz todo mundo junto e é muito gostoso. E nós te recebemos, nós vamos trabalhar assim. Não se preocupe com o horário que eu vou te sinalizando, né? Geralmente uns 40 minutos, mais ou menos. E eu vou fazer a prece inicial agora e eu deixo para você fazer a prece final, se você concordar, tá? E aí a Tá. gente pode interagir, se houver alguma pergunta, eu seguro a pergunta e no momento apropriado eu faço ele para você. Você pode me dar esse momento apropriado, aí nós vamos. No primeiro momento estamos juntas agora e agora estamos conectadas nessa energia boa, não é? Do autoconhecimento que eu adoro. Então vamos lá. Então vamos fechando os olhos, vamos acalmando o nosso coração. Vamos agradecendo ao Pai de bondade, de misericórdia por esse momento, que Ele abra os nossos corações, que abra a nossa mente, para que nós tenhamos toda a receptividade para esse tema, para a nossa palestrante da tarde, que ela seja iluminada, que ela seja intuída e que possa trazer para nós grandes dicas, chaves, ensinamentos para o nosso bem viver, para as nossas melhores escolhas. Agradecemos, Pai, pela vida que vale a pena ser vivida. Agradecemos por toda essa tarde e por tudo que vamos viver a partir de agora. E com a oração do Pai Nosso, nós começamos os nossos trabalhos de doutrinária de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Como eu já havia dito, Karina Merlo, né? Que é seu nome, seu sobrenome fala assim, não é? Isso, Pati. Merlo, ela vem direto de Salvador para falar para a gente sobre autoconhecimento e inteligência emocional. A palavra é sua, um beijo no seu coração. Obrigada, querida. Obrigada pelo convite também, viu? É uma alegria muito grande estar com vocês hoje e principalmente para falar desse tema, inteligência emocional, que eu sou também muito fã, né? Que é baseado aqui nos ensinamentos de Daniel Goleman, que desde 1995 para cá, muitas pessoas têm despertado para a inteligência emocional no sentido da gente saber conduzir as nossas emoções. Então, bem você falou a respeito da questão 919 de Santo Agostinho, né? Que ele vem traz aquele tratado de autoconhecimento e a gente só tem realmente como lidar com as nossas emoções a partir do momento que a gente se conhece.
E ainda mais agora, nesse mundo de informação que a gente tem, que são muitas informações, somos bombardeados por muitas opções, né? E isso não é ruim, porque quando a gente fala que tem muitas opções, isso quer dizer o quê? A abundância. Mas, em contrapartida, isso aumenta, se as opções aumentaram, aumenta também a nossa capacidade de escolha. Né? E a gente, como que a gente se porta diante de tantas opções? É como se a gente agora adentrasse numa sorveteria para tomar um sorvetinho na tarde de domingo, que cai bem, né? Opa! E aí a gente se deparasse com um aparelho, um cardápio com pelo menos aí umas 50 opções de sorvete. Você, e agora, né? Aí, por caridade, tem umas sorveterias até que oferecem um pouquinho do sabor num palitinho para a gente provar, porque sabe que é muita coisa para a gente optar por somente dois sabores para nossa casquinha, né? Se a gente pudesse botar os 50 sabores na nossa casquinha, ia ser maravilhoso. Mas não. E toda opção que eu faço, ela pressupõe uma renúncia. Porque se eu tenho que escolher desses 50 sabores de sorvete 2, eu vou estar renunciando a 48 tipos. Então, e isso inconscientemente nos incomoda. Por exemplo, agora à tarde a gente está aqui fazendo uma live. Muitas pessoas tiveram que optar em estar conosco. Poderiam estar fazendo outra coisa, assistindo Faustão, né? Ou seja, incrementando a sua inteligência com Faustão e muitas outras atividades. Mas para nesse momento, para estar conosco, buscando algo que vá ajudar na edificação do espírito. Isso é fantástico. Mas é uma opção que a pessoa ela faz para si. Então, essa necessidade que a gente tem que escolher diante de tantas opções pode nos gerar uma grande ansiedade. Quando a gente está diante de vários caminhos a seguir, de muitas informações, como é que eu faço para escolher, né? E a gente fica naquela coisa, mas se eu pudesse, eu estaria em dois lugares ao mesmo tempo, né? Como fazia Santo Antônio. Eu adoraria. E não é? Ia ser maravilhoso. Então, isso gera essa ansiedade, a gente fica se questionando, olha só, será que eu estou perdendo alguma coisa enquanto estou aqui? Se eu optar por isso, o que é que eu vou perder? A gente nem foca muito nas coisas boas que a gente está usufruindo, né? A gente fica mais porque o ser humano ele é movido às coisas negativas. Se a gente for olhar para a nossa vida e ver os momentos que a gente viveu desde o nosso nascimento, não vou nem entrar em outras encarnações, vou entrar aqui agora. A gente olha para a nossa vida e a gente vai pensar alguns momentos positivos, de alegria, de felicidade, algumas vitórias, algumas conquistas. E quando a gente faz esse movimento de olhar para trás e buscar esses sentimentos, né, esses momentos que despertaram positivamente esses sentimentos, a gente vê como é difícil. Porque se eu perguntar o que é que te feriu há um ano atrás, você vai buscar rapidinho. Há 10 anos atrás, você vai buscar rapidinho. A gente tem esse movimento de sempre buscar o negativo. E, então, é um exercício que temos que desenvolver de olhar, não estou dizendo para a gente ter o olhar polianesco, né? Poliana que vive contente com tudo que acontece, mas é ter discernimento, porque as pessoas ficam numa ilusão completamente do negativo que paralisa, que é uma das emoções que é o medo, né? Então, esse trabalho de imersão dentro de nós, esse autoconhecimento que a gente vai propor hoje, que é devido a cada um de nós trabalhar, porque, como a gente fala no Centro Espírita, a reforma íntima exige isso de nós. E é por isso que o nome é reforma íntima, porque cabe a cada um. É íntima porque ela é individual. E a gente, quando faz essa imersão dentro de nós, muitas vezes a gente não vê, a gente acaba vendo algumas coisas que a gente não gostaria de ver, né? Então, a gente tem que buscar criar uma relação
afetiva, um conceito sobre nós mesmos, sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções. Isso é amar a si. Quando a gente fala de autoconhecimento, o auto, o prefixo já significa próprio. Então, um conhecimento próprio de si mesmo, né? E esse trabalho é um trabalho, às vezes, muito doloroso, muito difícil, porque é muito mais fácil a gente olhar para o externo, a gente olhar para o outro. E as pessoas estão adoecendo e não estão percebendo que o nosso adoecimento é justamente porque a gente está muito olhando para a vida alheia e não para nós mesmos. Então, É a por pessoa, isso, às vezes, diga, Karina, meu por amor. isso, você que também já conduziu grupos, que eu sei, por isso que quando nós começamos com esse trabalho de autoconhecimento, às vezes um grupo que começa lá com 30 pessoas, vai avançando, ele termina lá com 8, 9, 10, porque é muito doloroso mesmo. E muitas pessoas É, acabam as pessoas desistindo. querem respostas fáceis, não querem ter um trabalho. E o autoconhecimento exige um trabalho hercúleo nosso, que, sabe, exige muita coragem, inclusive, para a gente olhar para o que os psicólogos chamam de sombra, a nossa sombra, reconhecer, infelizmente, alguns aspectos que a gente não gostaria de ver em nós. Inclusive, a gente reclama no outro, porque tem dentro de nós, mas a gente não quer admitir. Realmente. E quando a gente está em grupo, aí que realmente a gente tem que ver a importância da inteligência emocional, né? Que o Daniel Goleman, ele traz no livro dele essa parte de relações interpessoais, principalmente nas empresas. E ele vem com um dado que eu acho muito interessante, que remete à vida profissional de cada um de nós. Muitas vezes a pessoa se desliga da empresa, ou ela pede demissão, ou é demitida, muito mais por aspectos pessoais, das relações interpessoais, do que por aspectos técnicos. A pessoa pode fazer brilhantemente a função dela, mas se ela não consegue se relacionar bem com os colegas, se ela não consegue entender o que é, como é que o líder está conduzindo a equipe, quando ela não se enquadra, inclusive, na política da empresa, que ela não entende qual é a missão da empresa. Eu me lembro quando as pessoas fazem essa análise, existe isso, é coisa chata, missão de empresa, é muito detalhe. Por quê? A gente quer chegar, fazer o que a gente precisa e acabou. Acha que está pronto, né, a nossa tarefa. E não. Tudo que nós somos inseridos em nossas vidas é, de alguma forma, um mecanismo de aprendizado interior para nossas vidas. Então, como é que eu costumo dizer, igual a reencarnação, né? Que Emmanuel falava para Chico que a reencarnação ela não erra de endereço. As pessoas estão insatisfeitas com a família que tem, as pessoas estão insatisfeitas no trabalho que estão exercendo em determinada empresa, as pessoas estão insatisfeitas ou porque está desempregado, sempre estão insatisfeitas por alguma coisa. Mas não, esse é o momento, essas circunstâncias que a gente vivencia, elas são necessárias de alguma forma para o nosso aprendizado. E somente quando a gente trabalha o autoconhecimento é que a gente faz esse questionamento. A gente para. Senão a gente vive reclamando, vive se queixando, vive achando que nós somos vítima, entendeu? Das coisas que nos acontecem. E não é bem assim. É quando a gente para e questiona, por que isso está me acontecendo? Até como um mecanismo para que isso não volte a acontecer. Tem uma intrusa aqui na nossa live, deixa ela passar aqui. Deixa o Ai, meu Deus Faísca do ver para céu. você ver. Faísca já já Ai, meu Deus do aparece. céu. Ai, mas eu não posso fazer uma live que ela vem, ela aparece. O pessoal do Instagram já disse que ela gosta de aparecer. Bora, meu amor, dê isso aqui pra mamãe. Então, a gente tem que fazer essa análise. Por que que eu, nesse momento, eu estou vivenciando essa circunstância? Porque
isso me aconteceu. E já, eu acho interessante que quando é algo que dói muito, a pessoa se questiona assim, meu Deus, por que comigo? E eu gosto de uma resposta que uma vez Divaldo fez numa palestra, ele, e por que não com você? Né? E por que não Uhum. comigo? Né? E aí sim, quando a gente faz essa análise, a gente aproveita essa oportunidade de crescimento. Senão, é somente dor, é somente insatisfação, infelicidade, e a gente não cresce e demora para desenvolvermos, para evoluirmos como espírito. A gente sabe que o espírito ele não fica estagnado, ele não retroage, né, na sua evolução, mas ele está sempre constantemente progredindo, constantemente aprendendo, mas tem umas pessoas que empacam, né? Elas não buscam a evolução. E esse não buscar faz com que tudo pareça muito devagar. Ontem estavam me perguntando, Karina, essa coisa de transição planetária não está demorando demais, não? Essa coisa de transição planetária depende dos indivíduos que estão morando no planeta. Então, se a gente não tem a consciência de buscar a nossa evolução, claro que vai ser o ritmo das pessoas que habitam no planeta, né? Dos espíritos que estão por aqui. E muitos estão ainda mergulhados nas ilusões da vitimização, infelizmente. Essa é uma grande realidade. Então, a gente tem que fazer um link de o que é que está ocorrendo comigo nesse momento, por que que isso está acontecendo, como eu reajo a tudo que aconteceu, porque isso, inclusive, é um dos aspectos mais importantes. Não é o que nos acontece, mas como a gente reage ao que nos acontece, né? E aí entram as emoções, né? Como o Daniel Goleman ele traz. São muitos pesquisadores, muitos psicólogos que falam das emoções básicas. Alguns falam de 5 emoções básicas, outros de 7, outros de 27 e por aí vai. Mas aqueles que tiveram oportunidade de assistir Divertidamente, que é um filme que parece ser infantil, mas de infantil não tem nada, nós vamos ver que ali o Paul Ekman, um psicólogo que inclusive foi consultor desse filme Divertidamente, ele pontua 5 emoções básicas. Né? Sendo essas 5 emoções básicas, a alegria, o medo, a raiva, o nojo e a tristeza. Essas 5 emoções básicas. Mas na obra de Paul Ekman, a gente vai encontrar ainda a surpresa e o desprezo, que ele traz como sendo 7 emoções básicas. E interessante, quando você olha assim, tá, se a gente considerar, então, vamos pegar um filme Divertidamente, né? Que a menina, ela muda de cidade e quando ela chega na cidade nova, ela vai passar uma dificuldade de adaptação, criar novos laços de amizades, vai ter o bullying infantil e o filme destaca essas 5 emoções básicas, né, que eu trouxe, a alegria, o medo, a tristeza, a raiva, o nojo, elas conversando entre si, né, como elas interagindo entre si. E aí você para e pensa, tá, Karina, você está trazendo 5 emoções básicas. Dessas 5 emoções básicas, eu só estou ouvindo aí uma positiva, que é a alegria, né? Porque raiva, medo, tristeza e nojo, eu não vejo como algo que seja positivo. Não parece, Paty? É verdade. Mas não é bem assim. Na verdade, todas as emoções, elas são positivas. Porque imagina só, o nojo, ele vai fazer com que a gente evite, por exemplo, comer um alimento estragado. Ingerir ou tocar em algo que vai nos contaminar, que vai nos adoecer. Para isso vem a emoção do nojo, né? A raiva.
A raiva nos impulsiona a algumas modificações no sentido de eu fico indignado com alguma injustiça, então eu vou buscar fazer justiça a alguém que está sendo injustiçado, alguma coisa nesse sentido. A tristeza, a tristeza pode ser positiva? Pode, porque se a gente olhar para trás e ver que todos os momentos que nós tivemos de tristeza nos impulsionaram a uma grande mudança em nossas vidas, a um fortalecimento para outras etapas. Então, todas as emoções, elas são positivas. A gente, infelizmente, a gente quer viver um mundo niilista, né? Um hedonismo de ficar somente achando que vamos viver um mundo de prazeres eternos. E não é assim. Inclusive, lá no Evangelho de Mateus, se eu não me engano, no capítulo 19 de Mateus, a gente vai encontrar aquele sacerdote, o fariseu, que procura Jesus e pergunta: mestre, o que é que eu devo fazer para entrar na vida eterna? E Jesus olha para ele, vê que é um doutor da lei e pergunta: conheces a lei? Antes que ele responda, ele diz: como a entendes? Pergunta, né? Como é que você entende? Porque a Torá tinha várias interpretações, né? Não era à toa que o povo ficava na sinagoga fazendo leitura da Torá e interpretações, né? E aí Jesus ele se preocupa com esse detalhe, né? Assim, conheces a lei e como a entendes? Aí o doutor da lei fala, né? Conheço sim. A lei é amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Aí Jesus responde: respondeste bem, faze isso e entrarás na vida eterna. Ou seja, esse doutor da lei está representando pelo menos grande parte de nós que já tivemos contato com os ensinamentos, não digo nem só a moral evangélica cristã, que são os ensinamentos de Jesus, mas, acima de tudo, com a lei divina. Porque esses mandamentos são mandamentos divinos. A gente vai encontrar através dos livros de Moisés. Amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu coração, seu entendimento, sua alma, a gente vai achar lá no livro Deuteronômio. E amar o próximo como a si mesmo no livro Levítico. Então, todos os dois da Torá. São inúmeras gerações a gente reencarnando e vivenciando esses mandamentos. Vivenciando não, digo, sabendo desses mandamentos, mas não vivenciando eles. E a gente até hoje faz esse esforço de... A gente diz: eu amo a Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma. Ama. Mas um dia que tem 24 horas, quanto tempo que você dedica a Deus? Quanto tempo que você se lembra dele? Quanto tempo você se alegra na obra? Né? Quando a gente faz essa análise, a gente vai ver que a gente passa muito mais tempo na análise de hoje está um dia chato, não queria fazer isso, não queria que fosse assim, não queria que fosse assim, do que contemplando tudo de bom que está ao nosso redor. Então, o mandamento, amar ao próximo como a si mesmo. A gente não consegue se amar. A gente não consegue amar o próximo. Eu amo o próximo, até que chegue alguém, um mendigo, muito maltrapilho, muito fétido, e pegue no seu braço e você dê um pulo para trás. Nossa, me largue! Entendeu? Então, a gente tem... Olha o nojo aí, a emoção do nojo, né? Em relação ao próprio próximo. Então, há muito por fazer. Jesus, inclusive, o próprio Daniel Goleman, no livro Inteligência Emocional, ele que pontua isso. Ele diz que Jesus ele tinha um discurso basicamente emocional. Então, não é à toa que Jesus falava para nós por parábolas, né, contando histórias do dia a dia. Se fosse hoje, ele ia estar falando sobre
as redes sociais, sobre os candidatos na política, sobre a vacina, porque Jesus usava o que era assunto nosso no dia a dia. A nossa dificuldade de voltar ao texto do Novo Testamento, né, dos evangelhos, relatando os ensinos de Jesus, a nossa dificuldade é justamente a gente se inserir naquele contexto. Agricultura, pecuária, né? E pasto, semente. Não. Aí, essa barreira que a gente coloca, dificulta muito que a gente entenda a moral cristã. Mas Jesus, ele utilizava essas metáforas, né, nas parábolas dele. E assim como o Daniel Goleman, ele traz uma metáfora muito interessante para a gente entender a importância do autoconhecimento para identificar as emoções que nos dominam nas situações. Então, a gente não pode dizer que a pessoa seja uma pessoa explosiva. Ela não é. Ela, na verdade, não está sabendo lidar com algumas emoções. A raiva, a ira. O que é que ela está fazendo com uma determinada emoção básica e suas derivações? Então, Daniel Goleman disse que as nossas emoções elas têm que fluir como se fosse uma água de um rio. Né? A gente tem que, como diz Paulo de Tarso lá em Efésios, irmãos, irai-vos, mas não pequeis. Não deixeis que o sol se ponha sobre a vossa ira. Paulo dizendo assim, irmãos, vocês são humanos, podem ficar chateados, né? Realmente sintam raiva, fiquem irados, mas não fiquem com essa emoção durante muito tempo. Não vão dormir, não deixem que o sol se ponha sobre a vossa ira. Não vão dormir com essa emoção no coração. Por quê? Outra coisa que tem no livro Inteligência Emocional, que o Daniel acrescenta para nós. Assim como as nossas emoções têm que fluir como as águas de um rio, se a gente represa, vai chegar um momento que aquilo ali vai estourar. Né? E a gente faz muitas vezes isso com as nossas emoções. A gente não sabe lidar com elas e vai acumulando. Não, deixa para lá. Mas está aqui dentro, sabe? Está incomodando. Não foi trabalhado. Não foi examinado. Por que o que a pessoa fez me chateou tanto? Porque não é uma pessoa que chateia a gente. É algo que ela fez, algo que ela fala, que serve como um gatilho em nós. E porque tem algo dentro de nós que foi atingido com aquilo que ela fez, foi atingido com aquilo que ela falou. Aí a gente tem que olhar para dentro e se questionar. Poxa, por que que isso me incomodou tanto? Por que que eu acho que não poderia ter sido diferente? Essa pessoa me traiu. Poxa, eu não tenho culpa se ela me traiu. Eu não estou falando de culpa, mas qual a minha responsabilidade nesse acontecimento? O que é que eu posso? Será que eu contribuí para que isso acontecesse? Porque a gente não, a gente quer ser vítima. Porque vítima é muito 100%. Fácil ser. É fácil a gente ser vítima. Às vezes tem um lado que as pessoas gostam, né? Que receber o carinho, a preocupação dos outros. Você não merecia. Mas, sim, né? Coitada, tá. Tudo bem, coitada. Mas e aí? A gente está indo para onde com isso? Não é? Então, não adianta a pessoa que se compraz na vitimização, ela não tem o crescimento necessário diante da circunstância que ela está passando, por mais dolorosa que isso seja. Aí é necessário que ela não fique nesse estado de
vítima. Ela assuma a responsabilidade. Por pior que seja a circunstância, por pior que a gente observe que a maior parcela de responsabilidade foi de outra pessoa, mas o que eu contribuí nesse acontecimento? Né? Ou, diante desse acontecimento, pô, tá doendo tanto, tá doendo, tá doendo. Por que está doendo? O que é que está assim tão ferido dentro de você? E interessante, uma vez eu passei por uma situação e eu tive que fazer esse mergulho, né? E me deparei com a traição de uma pessoa e eu virar, que absurdo, não podia ter me traído, não podia ter feito isso, não podia. Né? E as pessoas, a gente chega no centro espírita, encontra aquelas boas almas mais evoluídas e dizem, perdoe, né? E você tá, aí você fica com mais vontade de avançar no pescoço dos amigos, né? Poxa, perdoar como assim? Pera aí, eu sou a vítima, não dá para perdoar de uma hora para outra. E aí eu tive que fazer aquele trabalho de, não, calma, pera aí. Chega de se vitimizar. Onde que eu posso ter contribuído para chegar a esse ponto, para acontecer isso? Qual a minha parcela de responsabilidade? É difícil demais a gente fazer isso, sabe por quê? Uma grande barreira é o orgulho. A gente não quer admitir as nossas falhas. Aquela velha história que Jesus fala para nós. É muito fácil a gente ver um cisco no olho do outro, mas não quer olhar para a própria trave. É um exercício que a gente não quer fazer. E o autoconhecimento, as pessoas evitam fazer essa imersão em si mesmo, justamente porque não querem enxergar essa sombra. Não querem se deparar. Lembra daquelas 5 emoções? Ela quer ter alegria, ela não quer se deparar com aquelas 4 emoções. Ela não quer se deparar com nojo, ela não quer se deparar com medo, com a tristeza, com raiva, ela não quer ver isso. Se puder, ela quer se sentir uma pessoa santa, né? Uma pessoa que, não, eu não fiz nada para contribuir para que as coisas chegassem a esse ponto na minha vida. E não, as coisas não são assim. Então, lá no Livro dos Espíritos, nós temos uma questão, a questão 117, eu botei um resuminho ali, mas está tão pequenininho que eu não consegui ver. A questão 117, que Kardec, ele vai perguntar assim: depende dos espíritos apressar seu progresso para a perfeição? Como se dissesse, há um processo constante de progresso, né? Ou depende de cada um de nós a sua própria evolução. E não sou eu agora há pouco até pincelei a respeito sobre isso, não sou eu que estou falando, são os espíritos. Certamente, eles o alcançam mais ou menos rapidamente, segundo o seu desejo e a sua submissão à vontade de Deus. Então, a gente tem que desejar essa busca do aperfeiçoamento. A gente tem que desejar esse autoconhecimento. As coisas não caem do céu. A felicidade, ela é uma conquista diária, uma conquista em todas as encarnações, uma conquista na nossa longa jornada, que é a vida. E as pessoas estão muito alheias, querem ter respostas fáceis. Então, os nossos irmãos, eles chegam no centro espírita geralmente pela dor, infelizmente, maior parte chega pela dor, pela curiosidade, né? Querendo ver um espírito falando, uma materialização, um fenômeno. E aí, quando chega no centro espírita, a gente vem com a proposta. Reforma íntima, autoconhecimento, evangelização. Para tudo, não. Não quero isso para mim. Eu vim aqui querendo emoção. Eu quero ver espírito. Eu quero uma solução para o meu problema. Que um espírito chegue aí, ó, e dê uma comunicação e resolva minhas questões. Então, infelizmente, ainda somos passíveis dessas ocorrências. Infelizmente, isso acontece demais.
Eu falo porque, como você disse, eu sou espírita há pouco tempo, de 7 anos para cá, e eu fui uma dessas pessoas extremamente ignorantes que cheguei no centro espírita cheia de problemas, numa dor imensa e querendo entrar numa reunião mediúnica que o médium simplesmente me desse uma comunicação, um espírito sábio viesse, ó, e resolvesse meus problemas. E, graças a Deus, eles tiveram uma excelente didática comigo, só faltava dizer assim, você quer que um espírito dê uma comunicação e resolva a sua vida? Então, tá, você pode até conseguir isso, mas antes você vai estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, aí eu me matriculei no Evangelho segundo o Espiritismo, você vai ler o Livro dos Espíritos, me matriculei para fazer estudo no Livro dos Espíritos. Quando eu olhei, Karina, nos primeiros anos da doutrina espírita, eu estudava, eu tinha grupo de estudo de domingo a sábado. Não era sábado e domingo, era de domingo a sábado. Todos os dias da semana. Todos os dias da semana. Hoje, ainda conservo pelo menos 4 grupos de estudos. Mas naquela época eu tinha no mínimo 7. Eu lembro que dia de sábado eu fazia parte de 2 grupos de estudo na FEB. Só pela manhã. Saía de um e entrava no outro. Então, e eu ansiosa, porque uma hora dessa o Espírito vai chegar e vai falar, resolver minha vida. E quando eu vi, eu estava resolvendo a minha vida. É um espírito que fala, não é? Você não é um espírito que não fala? É? Então. Exato. Eu próprio, eu, espírito, estava resolvendo minha própria vida. E o autoconhecimento é isso. É quando a gente busca, a gente sabe que tem 2 vertentes para o espírito se desenvolver, né? Que é o desenvolvimento moral e o desenvolvimento intelectual. Muitas vezes a gente não consegue conciliar os 2. Mas quando a gente investe no intelectual, já que a gente não tem ainda muita capacidade, mesmo que tenha auxílio da família, dos grupos de estudo, das pessoas que estão ao nosso redor, para agirmos moralmente melhor, isso depende muito de outros aspectos do espírito que ele já viveu em outras encarnações. Então, a gente vem com muitas tendências ao equívoco. Por mais que eu diga, olha, Karina, a gente sabe, desde dos 10 mandamentos, que a gente não deve furtar, não deve roubar. No entanto, eu venho com essa tendência do passado, porque eu já fui um ladrão, uma ladra em outras encarnações, já matei, já roubei, já fiz, né? Porque hoje a gente está na melhor forma possível. Sempre. Bem melhor do que as outras encarnações. Mas eu venho com essas tendências. Elas estão aqui. É por isso que eu sou do direito, eu inclusive sou especializada na área criminal, e a gente ouve aquelas pessoas falando assim, eu nunca cometeria um crime na minha vida, eu nunca mataria ninguém. E o que mais a gente está vendo agora são os crimes passionais, por uma emoção que a gente não soube lidar. Aquele momento que a gente não soube lidar com uma determinada emoção, a gente vai e comete um ato que acaba com a nossa vida. Acaba no sentido de a gente estraga com a nossa atitude tudo que a gente poderia aproveitar nessa encarnação. E não adianta mudar os nomes, né? De homicídio, feminicídio, de aborto, de infanticídio. Não adianta. Tudo é crime, tudo são tendências que a gente traz do passado. Então, o orgulho é a gente não querer reconhecer que temos essas tendências. A gente não quer olhar para dentro e ver que a gente tem essas tendências. A gente quer somente aproveitar a melhor forma possível. Mas diante de uma circunstância que exige que a gente já tenha olhado para dentro e a gente não olhou, aí vem a tragédia. Eu me lembro que eu fiz esses estudos todos no Centro Espírita, e quando eu me dei conta, eu virei, nossa, eu estava tão encantada com a doutrina espírita que meus problemas sumiram de uma hora para outra. Aí meu pai ainda virava assim, porque você está muito ocupada com esse negócio de espiritismo, né? Eu digo, não, é porque a gente encontra, graças a Deus, na doutrina espírita, muita coisa que vai nos preenchendo. E quando eu me deparei, então, com essa questão 919A de Santo Agostinho, né?
que é sobre exatamente quando a gente está falando sobre o progresso do espírito, a evolução do espírito. Kardec, ele sabiamente pergunta aos espíritos qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal. Ou seja, qual é o meio prático? O meio rápido, rapidinho, chega de marcar ponto, fica aí ó, marcando passo, nada de, né? Vamos acelerar isso. Qual o meio prático que a gente pode fazer e que dê certo, mais eficaz, para que a gente se melhore nessa vida e a gente resista aos arrastamentos do mal. Esses arrastamentos do mal têm ligação com as nossas tendências do passado. Porque se você não tem tendência, você não é arrastado. É verdade. Entendeu? E aí o Espírito fala, um sábio da antiguidade já vos dizia, conhece-te a ti mesmo, que é a frase que tem na entrada do oráculo de Delfos, né? E aí, Kardec a gente conhece essa máxima, e o que é que a gente faz, né? Ou seja, eu conheço, sei que existe esse bolo lindo, gostoso, maravilhoso, mas me dá a receita. E Santo Agostinho, ele faz um tratado de autoconhecimento. E esse tratado me foi um exercício durante pelo menos um ano. Eu fiquei lendo antes de dormir. E aí, com o auxílio dessa meditação, que eu chamo de meditação de Santo Agostinho, eu fazia, repassava o meu dia, via minhas atitudes com as pessoas que eu tinha encontrado naquele dia, se eu esqueci de fazer algo que eu poderia ter acrescentado. Então, quando a gente olha para o nosso dia, e não simplesmente fecha o olho e vai dormir, a gente aproveita muito mais o nosso ser espiritual. O nosso espírito, ele consegue se enriquecer com as informações. Não só das informações que a gente viveu durante o dia, mas principalmente porque a gente vai dormir com a consciência tranquila para se emancipar à noite. Então, se eu chego com alguma preocupação, se eu tive um dia atribulado, me aborreci com a pessoa e, sabe, fiquei chateada, eu sei como espírita, eu inclusive faço palestra, perdoe, mas vai perdoar, você vai ver como é difícil. Então, uma coisa é o que a gente fala, meu pai me ensinou quando era pequena, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Porque meu pai burlava o sistema, né? Faziam as coisas que não devia. E ele falava, minha filha, eu sei que o exemplo é que você deve seguir. Mas, nesse caso, faz o que eu falo, que eu estou orientando. Não segue o meu exemplo, não, porque eu já estou torto mesmo e não consegui desentortar. Então, quando você chega e faz essa análise antes de dormir, chateada com aquela pessoa, eu vou fazer uma oração aqui, vou acalmar meu coração. Sim, mas o que é que eu vou fazer com tudo isso que me aconteceu? Aí você analisa a pessoa, né? Poxa, ela não tem todas as informações que eu tenho tido na minha vida, ela está em outro momento. E aí você vai vendo que existem argumentos seus em benefício da outra pessoa. E não só simplesmente você julgá-la e sacrificá-la. Não é assim. Né? Então, mas é necessário você dar essa parada. Examinar o seu dia, o que você fala, o que você faz, como que você recebe o mundo exterior para si também. E essas observações do autoconhecimento, você vai percebendo as suas emoções. Cada vez assim que passa um ano, eu faço uma proposta de ano novo e eu tenho trabalhado muito a parte da alimentação. Então, desde 2015 eu parei de tomar todos os tipos de refrigerantes, de sucos artificiais, né? Ou seja, só água, etc e tal. Em 2016 parei de tomar todos os tipos de alcoólicos. Então, hoje, praticamente, eu só tomo suco de fruta e água. Em 2017, eu parei de comer carne. Né? Todos os tipos de carne. Aí, em 2018, continuei sem comer carne. Em 2019, passei a comer somente peixe e verduras.
né? 2020 é a mesma coisa, 2 anos comendo peixe, aí você fica assim, oh, você enjoa até de peixe. O bom é que facilita, né? Aí quando chegou esse ano, eu virei assim, agora eu já não vou comer mais peixe. Por uma questão que, quando a gente estuda a nossa evolução, e a gente sabe que a gente está evoluindo desde o reino mineral, passa pelo vegetal, passa pelo animal, para chegar ao hominal, em busca da angelitude, o que é que acontece? O último reino que eu vivenciei foi o reino animal. Então, eu acho que os animais eles estão mais próximos do ser humano para essa conquista evolutiva, né? Que a gente não sabe qual é o pulo do gato, né? Em que momento que o animal vira gente, em que planeta, em que órbita, em que sistema, a gente não sabe, não tem essa informação, mas a gente sabe o que acontece. Então, eu me fiz essa proposta e comecei a ter uma visão diferente dos animais. Eu tenho os animais hoje com meus irmãos. Coisas que a emoção do nojo, infelizmente, com a barata. Eu estou já tratando meu relacionamento com os insetos. Eu, quando vejo uma barata, eu tento, né, não ficar mais. Não, eu olho para ela, falo com ela, fique aí. Outro dia eu fui falar com eu, fique aí, não se mexa não, que eu vou passar. A tia vai passar. E na hora que eu fui passar, ela veio na minha direção. Claro que eu saí correndo. Mas é uma busca individual que a É gente que essa barata vai era surda, colocando. você não entendeu? Ela era É, surda. exatamente. Acho que essa daí era surda. Pois é. Então, a gente vai fazendo, eu estou falando de mim, tá? Da minha experiência. Mas o que eu estou dizendo é que cada um de nós podemos fazer pequenas propostas, pequenas modificações em nossa vida. Não precisa ser de uma hora para outra e eu vou me transformar num Francisco de Assis, né? Não, respeitando. Como diz a Hermance Defoe para esqueci o nome dele, Oliveira, Vanderlei Oliveira, reforma íntima, mas é sem martírio, sem martirizar, sem a gente ficar sofrendo. Não. Eu A gosto gente dele. vai tendo. A água do rio vai seguindo o seu curso. Só observa para você não criar nenhuma barreira, para não fazer uma represa de emoções que vão lhe prejudicar. E, como diz o Daniel Goleman, essas emoções elas vão se transformar em doenças e a gente sabe disso. A gente que estuda no Espiritismo, algumas falas nesse sentido a gente vai encontrar na Gênese, pelo Espírito Hahnemann. E tudo que eu guardo para mim, mágoa, ressentimento, raiva, tristeza, aquilo ali vai fazendo irradiações no meu corpo espiritual, ou seja, no meu perispírito, e o perispírito vai também refletindo no corpo somático, no corpo físico. Então, o que é que acontece? Às vezes a pessoa não entende por que, que ela fica assim, não, meu Deus, por que, que agora fui ter um câncer? E se você parar e fazer uma análise da sua vida, você vai descobrir que em algum momento você reteve algum tipo de emoção que lhe prejudicou fortemente. Claro que a gente tem algumas tendências de vidas anteriores, né, de encarnações anteriores, que pode a gente trazer essa tendência na nossa programação reencarnatória e desenvolver em determinada idade alguma coisa. Mas eu não estou falando disso, estou falando da nossa responsabilidade com o que sentimos, com o que nós guardamos no nosso coração, né? Que isso tudo pode se refletir em doenças físicas, inclusive. Claro que tem muita gente hoje em dia que está doente da alma, que é o que a gente fala, as pessoas estão deprimidas, estão em depressão, estão com transtornos de ansiedade. Tudo isso tem, em grande parte aí, uma base emocional, de emoções que não foram trabalhadas, de emoções que não quiseram fazer esse trabalho de buscar e entender esses sentimentos. E isso se torna muito deletério para a pessoa, né? O autoconhecimento e a gente ele vai auxiliar nesse sentido de a gente saber lidar com as nossas emoções,
Mas também o autoconhecimento é um processo que exige muita coragem, né? A gente tem que ter coragem para olhar para dentro. Porque muitas vezes o que a gente vai olhar, a gente não vai gostar. Mas cabe a gente ter essa consciência. Nem tudo são flores na nossa vida. A gente ainda está num planeta de provas e expiações. A gente olha, não gosta, vamos mudar. Cabe a cada um de nós. É o nosso livre-arbítrio que a gente pode colocar em ação, né? Fazer essa transformação, essa mudança. Eu lembro que eu fiz uma postagem no Instagram sobre uma instituição, uma fazenda, que recebe animais maltratados, né? Animais que iam ser sacrificados, mas eles recebem, tratam, nem que seja para viver um dia, uma semana, mas que aquele animal ele tenha um bom tratamento e pelo menos antes dele ter o fim da vida dele, né? Antes dele morrer, que ele tenha tido um bom tratamento, tenha tido carinho, tenha sido reconhecido como um ser de Deus, né? E aí eu fiz uma postagem, foi assim, bombou, um bocado de gente comentando, porque a moça estava fazendo cafuné num boi, né? E todo mundo, ai, que coisa mais linda, nunca pensei, aí realmente eu vou repensar essa coisa de comer nossos irmãos e tudo. Diante de uns 200 comentários, aí eu leio um. Eu acho isso ridículo. Afinal de contas, animal é coisa. Animal tem que ser tratado como animal. E não essa coisa de ficar humanizando o animal. Gente, ela não está levando o boi pro shopping, né? E aí, nesse momento, eu pensei, poxa, se fosse uns anos atrás, eu ia dizer tanta coisa. Eu ia tentar, talvez até, doutrinar essa pessoa. Não, olha, o animal, inclusive, ele tem alma, ele tem sentimentos, né? O animal, eu simplesmente calei, né? Passei batido nesse comentário. Se fosse para também, até alguns anos atrás, eu tinha deletado. Mas não, deixa aí, tem direito de se expressar, eu tenho que respeitar. Mas eu tenho que entender que essa pessoa está no momento dela, não cabe a mim trazer valores que eu acho que eu já conquistei e impor para ela. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade. O Daniel Goleman, ele fala muito de empatia, né? A empatia que a gente tem que desenvolver em relação ao nosso próximo, a gente saber se colocar no lugar do outro. Olha, quem é que fala de empatia para nós? No Novo Testamento, Jesus. Jesus, inclusive, no próprio capítulo que eu falei de Mateus, capítulo 19, Jesus traz isso, né? Quando ele fala sobre a parábola do samaritano. E chega ao final, quem foi que ajudou aquele homem caído? O samaritano, aquele que lhe teve compaixão, aquele que teve empatia, aquele que olhou para aquele ser humano, entendeu as necessidades dele e auxiliou no possível. E essa empatia a gente tem que desenvolver uns pelos outros. Nossa, Requer, inclusive, que a gente tenha o discernimento que as pessoas estão em momentos diferentes. A gente não pode exigir a perfeição do outro, sendo que ainda não somos perfeitos. Somente os defeitos que são diferentes, né? Pode ser que essa pessoa que me deu essa resposta na rede social seja uma mãe extremamente carinhosa, zelosa. Eu não tenho filhos, então não posso nem me comparar nesse sentido com ela, né? Tenho minhas gatinhas aqui, mas não se compara em a gente ter paciência de tratar uma criança, educar, né? Então, às vezes, aquilo que a gente vê de difícil de entender num ser humano, pode ser que, em outros aspectos, a pessoa seja uma pessoa fenomenal. E isso é lindo, é essa diversidade que faz com que a gente cresça, que a gente aprenda uns com os outros. Não é à toa que todos nós estamos encarnados aqui juntos. A gente podia estar nesse universo, nesse mundão de Deus, cada um em um planetinha, né? Não? Que nem o Pequeno Príncipe. Mas não. Deus bota tudo junto nessa sopa humana para a gente interagir, para a gente aprender. E nós somos perfeitamente imperfeitos, né? Não é? A beleza é essa. Inclusive, vivenciando sempre essa dicotomia.
a gente saber o que é certo, que existe o errado, o que é belo, que tem o feio. E aí a gente vai, é o claro, escuro e viver a vida, porque são as diferenças que a gente pode conseguir dar valor às coisas. É verdade. Certinho, Karina. Então, É que você me falou que estava faltando 5 minutos, eu já travei. Eu falei, fecha tudo, ai meu Deus, para. Stop. eu tenho que te avisar. Tá super interessante. Eu ficaria aqui até mais umas 2 horas. Mas Que é um valeu, assunto que é Paty. muito da minha, é um assunto que é muito da minha fala também, que é do meu estudo também, da minha trabalho E eu não também. deixei você falar nada. Não tem problema não. E eu falo que é uma beleza, não se preocupa não. Eu fiz uma live hoje de 11 horas e 11 minutos, que eu falei 44 minutos, não se preocupa, eu tô bem falada hoje. Graças a Deus, graças a Deus. Ai, que bom, irmã. E a gente não deixou aí, não vimos nenhuma dúvida, né? O que você sugeriria para Teve uma mudar esse pergunta, padrão de vida? só teve uma pergunta que fala o Hum. seguinte, quando a pessoa fica só repetindo o mesmo erro e choramingando aquele erro, e aí ele acontece de novo, aí ela perguntou, foi até a Jumara, ela perguntou como sair deste padrão. Aí depende somente dela, né? Que é a vontade individual, a vontade transformadora que há no espírito. É diferente do desejo. Enquanto ela desejar sair do padrão, ela não vai sair. Ela vai buscar sempre experiências parecidas. Quando ela tiver vontade, a vontade ela é transformadora. Ela traz um resultado diferente. Aí ela vai buscar mecanismos para não vivenciar mais essas mesmas experiências. Então, é da pessoa. Tem pessoas que uma experiência, ela já tem uma atitude e já modifica aquele padrão. Tem outras que às vezes precisa passar por 10 experiências iguais, por 20, por várias encarnações. Eu espero que nossa irmã não precise disso. Né? Mas sempre Também. fazer, orar e vigiar. Pedir auxílio ao mundo espiritual. Né? Lembrar que nós temos o auxílio dos espíritos superiores, do nosso anjo guardião. Buscar força neles, aquela força que a gente não está encontrando em nós. E lembrar, não é, Karina, que o passo é nosso, não adianta, não é? Exato, É que às vezes a pessoa exato. fala assim, mas eu queria uma fórmula mágica, uma ferramenta. Ok, a gente pode fornecer, mas quem vai executar, quem vai usar aquela ferramenta, não somos nós, a gente só pode orar, é a própria Pois é, pessoa. exato. A gente só pode realmente recorrer à oração, nosso auxílio para a Pede pessoa. ajuda. Eu, Então, cabe à pessoa buscar mecanismos para que ela saia desse padrão. Se ela vai buscar isso com um psicólogo, numa casa espírita, em leituras, ela cabe a ela buscar isso, né? Porque não adianta a gente dar a receita e a pessoa olhar de fora e dizer que vai fazer, mas aquilo não tem nada a ver com ela ainda. Ela vai passar novamente pela experiência assim. até que vai chegar um dia que ela vai olhar, é tanto estrago à volta que ela vai, não tem jeito, eu vou ter que mudar. Às vezes tem umas pessoas que precisam ir para o fundo do poço, porque de lá já não tem mais para onde ir, aí ela consegue ir Bate à o pé no fundo superfície. do corpo e É, sobe. é. Porque já chegou no fundo, do fundo não passa. Aí ela tem que. Aí sobe. Né? Mas é individual, é de cada um. Então tá, minha linda, eu te agradeço demais pela presença. Vamos te convidar novamente. Eu que E agradeço. Eu não sei como é que está o tempo aí para a gente fazer a nossa oração. a gente está na hora da oração. Então, vamos É orar? sua. Vamos lá. Tem quanto tempo para fazer minha oração? Pode lá uns seus 5 minutos só para a gente fazer a oração. Ah, então tem tempo bastante. Aí dá para fazer outra. Aqui, fique tranquila. Dá sim. Então tá, vamos orar, vamos aproveitar essa sintonia de hoje, que a gente consiga
internalizar tudo isso que a gente falou agora, olhar para dentro de nós, as nossas emoções. Deixa eu ver se eu coloco aqui uma música para a gente conseguir fazer essa conexão com o alto. Para agradecer acima de tudo, agradecer ao nosso Criador pela oportunidade linda da vida, agradecer por todas as bênçãos que nós recebemos no dia a dia, as bênçãos que nos dão felicidade, alegria, mas também as bênçãos que nos mostram o caminho que não devemos seguir, as bênçãos da dor. E, acima de tudo, agradecer ao querido Jesus, nosso companheiro de todas as horas. Querido Mestre, obrigada por estar conosco neste momento e em tantos outros de nossa vida. Obrigada, Mestre, pelos seus ensinamentos, o seu amparo, a sua luz. Sabemos que diante das tribulações, recorrer a Ti sempre é um porto seguro. Abençoa todos nós, encarnados e desencarnados, as nossas companhias espirituais, nossa família aqui na Terra, e todos os irmãos que ainda não conseguimos ter uma certa ligação, empatia, intimidade. Irmãos que ainda tratamos com indiferença, mas que sabemos que são espíritos em evolução como nós, que estão espalhados por todo esse planeta que habitamos. Querido Jesus, vela por nós. Reforça a luz que trazemos em nossos corações, a proteção do nosso anjo guardião, que seja constante, sob a sua orientação. Seja conosco com seu amor infinito, querido Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Amém. Que assim seja. E Deus abençoe a sua semana, que você tenha uma semana incrível. E aí teve uma última observação, alguém que endossou o seu pai quando disse que você tem muita ocupação, que essa pessoa, ela falou que ele está certo, ele falou que é Dib_Espiritismo, eu não sei quem é, mas você deve saber. Está te entregando Sim, aqui, sim. entregando Ó, um bom aqui. palestrante aí também, viu, Paty? Eu vou indicar para Ah, né? você. O Dib Depois vou é pegar o contato com você. Ele um também, grande ó, tem conhecedor da vários, doutrina. tiveram várias observações aqui. Mas que bom. Eu agradeço você, eu agradeço a todo mundo que esteve aqui conosco e, lógico, já convido todo mundo para quarta-feira, 9 horas da manhã, nesse canal, estar comigo com o nosso Evangelho no Lar. É um evangelho leve, profundo, gostoso, e onde nós imantamos e abençoamos o lar de onde nós fazemos o evangelho ou escutamos. Tá bom? Então, um grande beijo Maravilha! no Um grande coração beijo de para todo mundo. todos aí, viu, Paty? Transmita às meninas o meu Pode carinho. deixar. Um grande beijo ao pessoal da instituição. E eu espero que aí, depois da pandemia a gente possa dar o nosso abraço pessoalmente. Muita luz, muita paz a todos. Com Muita certeza. saúde. Beijo e muito bom te conhecer. Até Beijo mais. igualmente, irmã. Fica com Deus. Beijo. Amém. Tchau. Tchau, amor.